A história começa com a morte de um magnata dos diamantes, Hungrois Tevazatitipizar. Depois que ele cai da varanda do seu quarto, a cerimônia fúnebre contou com a presença de sua família, incluindo seus 2 filhos, Fupet e Mavin. Há também uma viúva do quarto Groge chamada Kaimuk, sentado na linha de frente. A esposa de Mavin vem até ela e diz que este assento é reservado apenas para membros da família, indicando que Kaimuk deveria ir se sentar em outro lugar. Sendo o filho mais velho de Hungroge, Fupat faz um discurso de louvor ao seu pai e promete assumir os negócios da família, que seu pai tanto amava. Ele tem lágrimas nos olhos e parece muito triste com a morte de seu pai. A ex-família deixou Kaimu chateado com um comentário e sai da funerária. O episódio então, a história volta ao dia do aniversário de Romunroy. Kaimank observa a esposa de Fupet. Pachá se prepara para o jantar. Para comemorar o aniversário de Romunroy, Pachá repreende sua filha Kita por gritar com as empregadas. Enquanto isso, Araya, esposa de Mavin, dá as boas-vindas ao filho, que veio de avião de Nova York para o aniversário do avô dele. Kaimuk então vai ao escritório de Romunroy, onde ele toma seu chá da noite. Lá Beijo e Mavin estão tentando convencer Hungrois para fechar um acordo com a empresa rival, mas Hungrois nega a sugestão de seu filho. Ambos se esforçam para ter o pai ao seu lado, mas Hungrois é um homem de nervos fortes e uma personalidade premonitória. Ele não quer assinar esse contrato. Então Hungrois pediu a opinião de Kaimuk sobre o assunto. Kaimuk afirma que eles não devem assinar o acordo às pressas, e eles devem esperar o momento apropriado. Hungrois avalia este conselho e até pergunta aos seus filhos aprender algo com essa empregada. Depois que Fupet e Mavin saem, quarto Groge diz a Kaimuk que ela terá um futuro muito melhor. Naquela noite, Kaimuk prepara o quarto Groge para o jantar. Tanto Fupet quanto Mavin tentam impressionar o pai com presentes caros. Mavin deu a ele o Rolex do presidente, um dos relógios mais caros do mundo, que quarto Groge sempre quis. Fupet lhe dá a espécie de árvore mais rara, que ele conseguiu com muita dificuldade, apenas para o pai dele. Embora eles se esforcem ao máximo para impressionar o pai, Hungrois lhes conta que Kaimu lhe deu o maior presente que ele poderia pedir. Então Hungrois se levanta e anuncia à sua família e amigos que ele decidiu se casar com Kaimu, o que deixa todos à mesa chocados. Kaimu é a empregada doméstica da família, mas agora ela conquistou seu lugar no coração da sala. Groge então, quarto Groge, assina a certidão de casamento à mesa de jantar e entrega o colar de diamantes a Kaimuk, que pertencem à sua falecida ex-esposa. Fupá fica chateado quando ele vê o colar de sua falecida mãe em Kaimuk. Naquela noite, Hungrois leva Kaimuk para o seu quarto e Mavin o segue. Ele sugere que Hungrois deveriam ir em lua de mel com Kaimuk e se oferece para administrar o negócio na ausência dele. Hungrois zomba de seu filho e afirma que ele preferiria ter um servo assumir o negócio na ausência dele, em vez de Mavin. Depois disso, Kaimuk diz a Hungrois que tem medo de Pupat e Mavin, mas Hungrois garante a Kaimuk que ela está segura agora, pois ser sua esposa a protegerá. Ele também pediu a Kaimuk que deixasse os aposentos dos criados e entrar no quarto dele. O casal recém-casado é interrompido por Pupat, que pediu para falar com Hungrois em particular. O quarto Groge fica chateado com Foupot por interromper. Foupot também está zangado com seu pai por ter dado o colar de sua mãe a uma empregada doméstica. Então Hungrois diz ao filho que ele pode fazer o que quiser com o colar, porque é propriedade dele, e sua esposa faleceu há muito tempo. Ouvindo tudo isso, Foupet vai para o seu quarto e usa algumas substâncias. E, quando fica drogado, não consegue fazer nada contra o pai. É por isso que ele só tem outra opção para escapar da situação usando drogas ele mesmo. Mais tarde naquela noite, Mavin corre para o quarto de Hungrois para falar com ele, mas não pode entrar em seu quarto, pois está trancado por dentro. O episódio termina com Kaimu retornando à casa principal a partir dos aposentos dos criados, onde ela encontra o cadáver de Hungrois deitado no chão. O episódio. Em seguida, a narrativa retorna à noite do funeral de Hungrois, onde Kaimu está parado, deprimido, pensando em seu marido falecido. Ela terá uma vida difícil pela frente. Enquanto isso, Mavin pediu para se encontrar com Kaimu em particular e a leva de carro para um lugar distante. Lá ele lhe oferece algum dinheiro, pedindo para ela sair de casa, mas Kaimuk recusa a oferta, o que leva Mavin a deixará no meio do nada. Sob chuva torrencial, depois de voltar para casa, Kaimuk tenta contar aos policiais que o quarto Groge foi assassinado, mas os policiais se recusaram a acreditar nela, chamando a morte do empresário de acidente. Na manhã seguinte,
Kaimu está se preparando para o seu primeiro café da manhã com sua nova família. Como a esposa de Groger no quarto noturno, ela se senta à mesa com o resto dos Tevazátidas, família Pizar lá. Mavin pediu ao filho que fechasse o obturador para se preparar para a próxima partida de polo contra a maior concorrente da sua empresa, Tevagen. Quando a empregada serve a comida para Kaimu, obturador e Kita estão enojados com a presença de Kaimu à mesa, e sai. Kaimu tenta agir com indiferença, mas encontra um fio de cabelo na comida e fica chateada. Vendo isso, Araya faz um escândalo e reúne todos os criados. Ela tenta punir a empregada, que preparou a refeição de Kaimu despejando o curi sobre ela. No entanto, Kaimu impede Araya de fazer isso, pois ela não quer que a empregada seja punida. Pat intervém e conta Kaimuk que o cabelo encontrado na sopa é bastante semelhante ao cabelo de Araya. Caro Kaimuk percebe que Araya estava tentando dificultar as coisas para ela de propósito. Ao mesmo tempo, no escritório da empresa, Fupa tenta convencer as integrantes da Diva Gens para torná-lo o único executivo da empresa. Quando Mavin chega ao escritório, ele aprende sobre isso e impede que o conselho de curadores vote. Os irmãos discutir sobre quem merece mais a empresa. Mas a verdade é que ambos não são dignos desse legado. De volta à casa de Tavazodik Pizar, Kaimuk está no quarto de Groj. Quando uma colega empregada chamada B aparece, B diz a Kaimuk que não se sente segura morando nesta casa, porque a família de Rum Groj odeia. Mas mesmo assim Kaimuk quer ficar lá, pois ela quer desvendar os culpados por trás da morte de Rum Groj. Nesse instante, Araya pede para se encontrar com Kaimuk e a convida para um evento beneficente. Como Araya, esposa de Rum Groj, conta a Kaimuk que ela se certificará de estar vestida bem para o evento e a leva para comprar uma roupa feita sob medida, feito para a noite por um designer. Naquela noite, as empregadas domésticas estavam assistindo a um programa, apresentando Arya como atriz. Caiu, a empregada com quem Mavin está se envolvendo, aparece lá e veste um dos vestidos de Arya. Caio bebe um pouco de vinho no bar dentro da casa, mas acaba vomitando o álcool. Um flashback mostra Tian, namorado de Caio, apresentando-a a Mavin e tê-la integrando a família Tevaza Pizar como empregada doméstica. Tian já trabalhava para a família bilionária, como seu motorista lá. Mavin olha para você com luxúria e permite que ela aceite o emprego de empregada doméstica. De volta ao presente, Mavin conhece Crit, o advogado da família, e tenta suborná-lo para que ele mude a vontade de Rongroides. Ele perguntou ao crítico nomeá-lo como o único beneficiário da Rongroid será, mas o advogado se recusa, e até recusa os diamantes que lhe são oferecidos como suborno. Ao ver isso, Mavin fica chateado e liga para Tian, dando-lhe algumas ordens de volta para dentro de casa. Mavin está ficando intimidado com Caio, e o humor dele é estragado pela resposta de Crit, aumentando ainda mais sua frustração. Caio conta a ele que está grávida, e o bebê é de Mavin. Mavin fica chateada com Caio ao saber dessa notícia, e a agride, pedindo a ela que abortasse imediatamente. Caio implora para que ele fique com a criança, mas Mavin não lhe dá ouvidos. Mais tarde, Caio encontra Tian e conta-lhe toda a situação. Percebendo a gravidade da situação, TN diz a ela que está disposto a aceitar responsabilidade pela criança. Enquanto isso, Kaimuk tenta analisar as imagens da CTV da noite da morte de Rum Groj. Ela descobre que as imagens das câmeras fora do quarto de Groj e a varanda foi removida. Mais tarde naquela noite, Kimuk comparece ao evento beneficente de gala, vestida com um vestido vermelho. Ela fica constrangida ao ver que todos, incluindo Araya e os demais convidados, e os membros da família Tevazadi Pizar, estão vestidos de preto e branco. Kaimu fica chateado quando ela descobre que Araya a enganou e a fez usar este vestido vermelho. Após algum tempo, ela fica sem palavras quando o apresentador a chama ao palco para fazer um discurso. Como esposa de Rungroz, devido ao constrangimento dela no evento, ela não conseguia pronunciar uma palavra sequer, criar um ambiente desconfortável no evento. Então Araya sobe ao palco e faz o discurso, zombando ainda mais do analfabetismo de Kaimuk. Em seguida, ela faz um discurso emocionante em homenagem ao quarto. Groj Fupa sente-se marginalizado pelo gesto, pois ele preparou um discurso para o evento, mas não foi convidado para o palco. Mais tarde no evento, Mavin mostra a Crit um vídeo de sua filha, Amy, usando drogas em uma boate. Ele chantageia Crit para que este altere o testamento de Groj, conforme seus termos. Caso contrário, sua filha não estaria segura. Ao mesmo tempo, Kaimuk chora no banheiro enquanto TN leva Caio ao centro de aborto. Ele não conseguia suportar a pressão de Mavin e teve que abortar a criança. Naquela noite,
Kaimuk retoma seu emprego de empregada doméstica e conta para Araya. Ela não quer fazer parte da Tevazatite. A família Pizar não existe mais. Era isso que Araya queria ouvir de Kaimuk. Então ela envergonha Kaimuk por colocando o pé na cabeça de Kaimuk, tratando-a como um cachorro. Na cena seguinte, Kita está exibindo a roupa que ela desenhou para seus fotógrafos e amigos, Dom e Abel. Dom sugere que a empregada de Kita seja posar como modelo para que possam tirar fotos da roupa. B hesita, mas depois tem que seguir a ordem. Ela posa com o vestido e está lindíssima, enquanto Abel e Dom a elogiam, o que deixa Kita muito chateada. Ela se aproxima dela e a constrange, pedindo a ela que trocasse de vestido na frente deles. Quando B não cumpre sua ordem, Kita tira o vestido de B à força, deixando-a nua na frente de suas amigas. Kita chega a pedir para Dom tirar uma foto de B enquanto ela está nua. B está envergonhado. Abel lhe dá seu casaco para que ela se cubra. Mais tarde naquela noite, B dá banho no cachorro de Kita. Quando ela recebe uma ligação da irmã, a irmã de B conta a ela que eles precisam de mais dinheiro para o tratamento da mãe. Ela se oferece para conseguir um emprego, mas B pede à irmã que continue seus estudos, e ela providenciará o dinheiro para o tratamento. Nesse instante, Kita reaparece na sala e agride B por estar falando ao telefone. Durante o horário de trabalho, ela perguntou a B para finalizar o design das roupas para sua coleção, depois do banho do seu cachorro. Entretanto, a governanta Yupin pediu a Kaimu para limpar o depósito, pois ela voltou ao seu trabalho como empregada doméstica. Depois de passar alguns dias como ex-esposa de Hungroj, agora ela não se senta mais com os membros da família na mesa de jantar. Em vez disso, ela serve a comida e seu uniforme de empregada voltou a estar em uso. Quando ela for limpar o depósito, ela encontra uma borboleta, aquele quarto que Groj havia reservado para ela. Um flashback leva Kaimu para a noite. Quarto Groj havia pedido para se casar com ela. Atuar relembra, armazenando uma borboleta morta para a coleção de Hungroj, quando o empresário lhe pediu em casamento. De volta aos dias atuais, quando Kita está saindo para uma festa na boate, Padshah diz a Kita que Fupá está irredutível quanto a enviá-la para a França, enquanto Kita quer ir para Nova York para seus estudos. No clube onde Kita está com seus amigos, o obturador parece com Kita e o obturador estão em um relacionamento secreto, porque Kita fica com ciúmes quando uma garota se aproxima do obturador. Depois da festa, o motorista de Shooter, uma piada leva Kita e a persiana de volta para casa. Enquanto a piada está dirigindo na frente, Kita e Shooter se beijam e se maquiar no banco de trás, confirmando o suspeito relacionamento secreto entre eles. No dia seguinte, os membros do Tavazati, a família Paisar, se reúne para ler o testamento de Hungroj. Krit foi até a casa deles para ler o testamento. Araya pede a Kaimuik que fique ali e ouça o testamento. Também então, Krit lê em voz alta que Hungroj havia deixado uma participação de 10% na Tavagens para Pachá e 15% para Araya, respectivamente. Ele acrescenta que Hungroj deixou uma participação de 30% na empresa, em nome de Poupa, ao mesmo tempo em que mantém 45% da participação da Teva na Mavin, nomeando como herdeiro da empresa bilionária. Todos ficam chocados ao ouvir isso. Não deixou nada de sua riqueza para Kaimuk. Entretanto, Fupet fica irritado com o testamento, já que sua participação na empresa é muito pequena. Embora ele seja o filho mais velho de Hungroj, ele se recusa a aceitar a decisão, e diz a Kiri que ele terá espaço. Groj será investigado. Por outro lado, Araya e Mavin comemoram a vitória. Araya chega a provocar Kaimu, dizendo que ela não tem mais nada para ver nesta casa, pois Hungroj não a havia considerado doar qualquer parte de sua riqueza naquela noite. Kaimu aparece para encontrar Fupá no quarto de Potcha. Ela devolve o colar da falecida mãe dele para Fupá e conversa com ele sobre a morte de Hungroj. Kaimu diz beijo que Mavin foi a última pessoa a ver Hungroj vivo. Ela viu Mavin saindo do quarto de Groj furioso. Ela afirma que Mavin também a ameaçou de morte, e afirma que está preocupada. Mavin havia matado Hungroj. No entanto, a Fupat se recusa a acreditar em Kaimu, porque ela não tem nenhuma prova contra Mavin. Mas Kaimu promete encontrar provas contra Mavin e depois reaparecer com provas. Ela está tentando encontrar as imagens das câmeras de segurança daquela noite, que está faltando nos registros da época. Naquela noite, Kaimuki e B estão sentados do lado de fora dos aposentos dos criados. Vendo seu estado depressivo, B tenta animar Kaimuki
Depois disso, as duas empregadas tomam uns drinks nos aposentos de B, e conversar sobre a coleção de vestidos que B estava trabalhando nisso para Kita naquele momento. Kaimuk descobre que o laptop de B contém os arquivos de vídeo da câmera na coleira do cachorro de Kita. Kaimuk fica chocado ao ver as imagens da noite da morte de Hoongroy. Era uma persiana saindo da sala de vigilância, logo após a morte de Hungaraj. Então deve ser o obturador quem havia roubado as imagens daquela sala. Na manhã seguinte, quando Fupet chega ao prédio da empresa, ele é impedido de entrar em seu antigo escritório. O cartão de acesso dele não está funcionando, porque agora Marvin está no comando da empresa, e ele está tomando todas as decisões. Fupet vai encontrar Marvin, quem lhe diz que ele tomou seu irmão, que era da empresa. Conselho de executivos ouvindo isso. Fupet está furioso, mas Marvin não tem misericórdia em seu coração por seu irmão. Naquela noite, Dom e Abel encontram B, elaborando os desenhos das roupas para Kita. Kita ouve suas amigas zombando dela, e corre para encontrar o obturador, na esperança de obter um suspiro de alívio e amor. Ela perguntou ao obturador, para tirá-la deste mundo cruel. No entanto, o Shooter pediu a Kita que lhe desse algum tempo para que eles pudessem mudar-se juntos para Nova York. Kita então retorna ao seu estúdio, e soca os B, enfiando os dedos dentro de uma máquina de costura. Ela está zangada com ela por interferir em seus projetos. Kita acha que B quer reivindicar os desenhos de Kita como seus, e é por isso que Kita lhe dá esse castigo. Depois disso, B sai correndo de casa, sentindo muita dor. Ela pega nos dedos machucados e encontra uma piada nisso. Vendo essa piada, leva B correndo para o hospital para tratar o sangramento na mão. Na noite seguinte, Marvin convida sua família e amigos para celebrar sua presidência de Teva Gens. Marvin encontra Shooter antes da festa e o abraça, pedindo desculpas a ele pelos anos ele não estivera lá por ele. Na festa, Kaimu está de volta servindo bebidas como empregada doméstica, e Araya tenta envergonhá-la, mesmo na frente dos convidados. Ela pediu que ela capturasse um novo bilionário, pois há muitos na festa. Quando um convidado se aproxima de Kita, perguntando por que ela está trabalhando como empregada doméstica aqui, pois ela é a esposa do falecido Quarto Groj, Araya responde que Kaimu não se encaixaria na família deles, e ela se sente mais à vontade no papel de empregada doméstica. Enquanto isso, Marvin surpreende os convidados com uma chuva de diamantes em sua entrada no palco. Todos se curvam para recolher os diamantes, mas Fupet permanece ali, olhando para Marvin com olhos raivosos. Porém, depois de algum tempo, ônibus discursa em comemoração ao sucesso de seu irmão mais novo, mas ele está apenas fingindo estar feliz. Na realidade, ele quer toda a riqueza para si, marginalizar seu irmão. Depois disso, o público assiste ao vídeo de marketing da Teva Gens, retratando Marvin como a estrela da empresa. Nesse instante, o vídeo promocional é interrompido, e o vídeo do obturador e Kita ficando intimidada atua diante da plateia. É um vídeo ao vivo, e transmitindo diretamente do estúdio Kita. Naquele momento, vendo isso, Araya desmaia repentinamente, e o Marvin tenta parar o vídeo. Mas Fupat corre para o estúdio de Kita, e a encontra em uma posição íntima com seu primo. Fupat fica furioso ao ver isso e bate na persiana, mas Pat o impede de bater em sua filha. Enquanto o obturador sai do lado de fora do estúdio, Marvin encontra o obturador e grita com ele por arruinar seu futuro. Como presidente da Teva Gens, o obturador também não fica para trás, e conta ao pai que ele deveria ser grato pelo obturador, enquanto escondia as imagens das câmeras de segurança que o mostravam matando Hungroys. Nessa família, o pai é mais perverso que o filho. Enquanto isso, no quarto de Shooter, Kaimu descobre que a tampa da câmera de segurança estava escondida. Quando o obturador vai ao seu quarto procurar o CD com o vídeo, ele não consegue encontrá-lo lá. Ele sai furioso de casa em seu carro. Enquanto isso, Marvin envia Tim para trazer o obturador de volta para casa. No entanto, um motociclista está perseguindo o carro do obturador. O motociclista então bloqueia a passagem para a câmera na estrada e o obriga a sair do carro. Depois disso, o motoqueiro bate no obturador até deixá-lo em polpa e o deixa para morrer sozinho no meio da rua. Por outro lado, de volta a casa, Pat está enojada quando Kita diz aos pais que adora persianas. Em um flashback de alguns anos atrás, vemos Shooter dirigindo seu carro bêbado. Ele acabou matando um cara na rua ao bater o carro dele naquele homem. Mas, pois ele tinha medo do pai e de uma futura prisão,
Ele atribuiu a culpa ao seu motorista, piada voltando ao presente, onde o obturador está em condição crítica, devido ao grave traumatismo em sua costela. Os médicos contam a Maven e Araya que o coração de Shooter não está funcionando normalmente, e ele precisa de um novo transplante de coração, o que os deixa estressados quando voltam para casa. Patia se oferece para usar as conexões do pai dela, para tratar a permeabilidade das vias aéreas e conseguir um novo coração para ele, mas a Fupad discorda dessa ideia. A Fupad pediu a Patia para deixar o obturador sofrer, por causa do constrangimento causado por seu caso com Kita. A família deles está sendo alvo de ataques online. Devido a esse caso, entretanto, Kita tem um ataque de fúria, e pede para visitar a porta do hospital, mas a Fupad a proíbe. Kita briga com seus pais, dizendo que eles nunca a amaram. O obturador é a única pessoa no mundo que realmente se importa com ela, e quando ele está em péssimas condições, os pais de Kita não são. Deixando-a ir para o hospital, Pasha também pediu a Fupad para tentar compreender as emoções de Kita, mas ele a ignora. Enquanto isso, Kimuk pergunta a B se foi ela quem vazou o vídeo do Kif e a conexão do obturador, mas B não lhe dá uma resposta clara. Mais tarde naquele dia, Kimuk pega as imagens das câmeras de segurança que mostram Maven entrando na sala, o quarto de Grow antes de sua morte, para a Fupad agora. A Fupad finalmente acredita em Kaimuk e conclui que Maven havia planejado a morte de Hoongroy. Ele agora pretende usar essas imagens contra Maven e ficar com a sua parte da empresa. No dia seguinte, a Fupad leva as imagens à polícia e peça-lhes que reinvestiguem o caso. Enquanto isso, Kaimuk não consegue encontrar B em lugar nenhum do bangalô. Quando ela pergunta a Yupin sobre B, ela descobre que B foi demitido do emprego, devido a um erro que ela cometeu. Então, Yupin conta às empregadas que a polícia esteve na casa para reinvestigar o caso e pedir-lhes que cooperem com a investigação. Depois disso, os policiais interrogam as empregadas uma a uma e saiba mais sobre o recente casamento de Kaimuk com Hoongroy. Kaimuk também é interrogado sobre o incidente e ela conta para os policiais como ela havia perguntado aos detetives responsáveis pelo caso suspeitar de assassinato. Mais tarde, o policial diz a Fupad que há provas suficientes contra Maven e espera que ele retorne do hospital antes de interrogá-lo. No entanto, a polícia recebe uma ligação de um superior, quem lhes pede para encerrar a investigação. Fupa fica chocada ao ver os policiais indo embora, sem prender Maven. De fato, Maven possui conexões profundas, e ele sabe como se proteger. Mais tarde naquela noite, Pasha consola Kaimu, que está revoltado com o fato de Maven ter saído impune do seu crime por causa de sua riqueza. Patia também elogia Kaimu por cuidar do jardim de Hongorg após sua morte, porque era muito querido pelo falecido bilionário. Na manhã seguinte, quando Fupa chega ao escritório, ele descobre que Maven o demitiu da empresa por ir à polícia. Todas as coisas dele estão fora do escritório, embora seu cargo executivo também tivesse sido ocupado anteriormente. Agora ele nem sequer faz mais parte da empresa. O Pad também aprende que os policiais não vão mais investigar o caso e entregaram as imagens das câmeras de segurança aos seus superiores, o que significa que as provas também desapareceram. Enquanto isso, Kaimu fica confuso quando ela não recebe nenhuma resposta de B, mesmo depois de ligar para ela várias vezes. Então ela aparece na casa de B e descobre que B não voltou para casa há meses. Ao ouvir isso, Kaimu fica preocupado com a segurança de B. Naquela noite, Joe recebeu alta do hospital, pois ele também estava ferido por tentar salvar o obturador do motociclista. Maven o busca em seu carro. Então ele pediu a TN que o levasse de carro até a ponte. Brincando, eles pararam ali e Maven pediu para TN empurrar a piada. Fora da ponte, ele tem a informação de que a piada é sobre o verdadeiro motoqueiro que espancou seu filho Persiana. No entanto, TN confessa ter batido na Persiana por causa do que Maven fez com Kyle. Ele também estava zangado com Maven por forçar Kyle a abortar seu filho. Ao saber disso, Maven ameaça matar Jock e pede que ele empurre TN fora da ponte. Agora, Jock se recusa a empurrar o irmão da ponte, mas TN pula do palco para salvar a piada. Por outro lado, B volta para casa e encontra as empregadas vendo um vídeo de B sendo mantido refém em uma gaiola, enquanto ela implora para ser libertada. Ela está sendo mantida naquela gaiola como um animal, por um erro desconhecido que ela cometeu anteriormente. O vídeo está sendo reproduzido agora, na frente de todas as outras empregadas, como um aviso, que se ela fizer algo errado no futuro, essa será a resposta de seus mestres. Mais uma vez vemos um flashback de Maven e Fupad. Desde quando eles eram mais jovens, uma briga começou entre os dois irmãos, enquanto eles estão tocando
e Fupat contou a Hongroj que Mavin estava trapaceando. No entanto, Hongroj puniu seus 2 filhos, e pediu-lhes que encontrar uma maneira melhor de resolver seus conflitos, além de lutar contra o presente. Como Mavin diz a Fupat que ele também deveria sair da casa da família, enquanto ele conspirava com policiais para prender Mavin. Então Mavin diz que ele não pode deixar uma pessoa ficar em sua casa, que conspira contra ele pelas suas costas. Naquele exato momento, Maria pede a Mavin que a acompanhe ao hospital, para encontrar Shuter, que ainda está em estado crítico. Ao telefone, Padshah diz a Kita: a porta está aberta para um transplante de coração. Kita, que está agora em Nova York para o seu curso de moda, conta para a mãe dela que ela está preocupada com a saúde de Shuter. Nesse exato momento, Fupat aparece e pega Padshah, conversando com Kita ao telefone sobre o Shuter. Padshah acha que Fupat irá repreendê-la por informar Kita sobre a saúde de Shuter, mas a Fupat pediu a Padshah que usasse as conexões de seu pai para ajudar a fechar as portas e conseguir um transplante de coração. Ele também diz a Padshah que quer chantagear Araya para lhe dar 10% de suas ações na Teva Gens, em troca desse transplante de coração. Desta maneira, ele poderia ter uma participação total de 50% na empresa, e se tornar presidente. Então ele também não precisará sair de casa. Kita também ouve tudo isso na chamada de vídeo, quando seu pai se oferece para usar a condição crítica de Persiana como um negócio. Enquanto isso, Kaimu tenta desligar a TV nos aposentos dos criados, parar de ver B numa gaiola continuamente. No entanto, Yupin chega lá e liga a TV novamente, dizendo a Kaimu que B está sofrendo porque fez algo errado. Yupin acrescenta que Mavin quer que as outras empregadas vejam isso para mantê-los na linha naquela noite. Cão perguntou, em tom de brincadeira, onde Tia estava e desabou em lágrimas. Quando a piada não tem efeito nela, você começa a soluçar. Quando ela percebe que Tia não está mais aqui, vendo essa piada, abraça-a para confortá-la nesta situação dolorosa. No dia seguinte, Pat encontra Araya e se oferece para ajudar com o transplante de coração de Shuter, em troca de suas ações na Teva Gens. Araya fica feliz e aceita o acordo, sem hesitar. Ela até abraça Pat por ela ter lhe agradecido. Entretanto, B é mandado de volta para os aposentos dos criados, após sua sessão de tortura, e Kaimu cuida dela. Mais tarde naquela noite, Mavin chama Kaimu ao seu quarto e tenta envergonhá-la, tirando uma foto por baixo da saia dela. Ele tem fotos íntimas de Kaimu, qual quarto Groj ocupou anteriormente. Ele diz a Kaimu que ela, assim como as outras empregadas da casa, são propriedade dele e pede a Kaimu que haja como tal. No dia seguinte, Mavin pede a Ufen que reúna todas as criadas e os criados, incluindo Kaimu B, Caiu e Piada, para se preparar para um evento planejado pela Mavin. O evento é muito especial para Mavin, e é por isso que ele quer que todos trabalhem nisso, com dedicação e trabalho árduo. Todas as tarefas são distribuídas entre os servos. Por outro lado, no hospital, Arya cede 10% da participação de Fupat, após o obturador encontrar um doador bem-sucedido. Graças à ajuda de Padshah então, Padshah leva os documentos para Fupat, e pede a ele que se lembre da promessa que lhe fez. O que ainda não sabemos depois disso. O casal consegue voltar para casa, e encontra Mavin na entrada, que agradece a Padshah por sua ajuda com a cirurgia de Shuter. No entanto, Fupat diz a Mavin que vai assumir o controle da empresa a partir de agora, porque ele tem mais ações. Mas para surpresa da Fupat, Mavin revela que já tomou a maioria das ações de Oraya. Agora Fupat só tem 1% a mais de ações, o que nunca será suficiente para lhe dar a presidência. Mavin zomba de Fupat por cometer tal erro. Ao ouvir tudo isso, Fupat fica chateado e pede a Padshah para interromper o transplante de coração. Mas é tarde demais. O dia seguinte é o dia da festa no iate, durante o qual Mavin tenta entreter um sócio comercial chamado Carlos. Depois de algum tempo, Fupat chega lá, quando Mavin se distrai na água. Agora Fupat entretém Carlos com sua bebida alcoólica favorita. Quando Mavin voltar para o iate, Fupat tenta chantageá-lo, ameaçando sabotar seu acordo com Carlos. Por outro lado, Joe e Kaimu estão planejando algo grande juntos, mas a Piada está preocupada se ele será capaz de concluir sua tarefa ou não. Naquela noite, Fupat, Mavin e Carlos estão jogando pôquer, quando Kaimu deixa cair a bebida de Mavin na mesa. Carlos repara em Kaimu que demonstra interesse por ela. Mavin sugere que eles tornem o jogo interessante e ofertas Kaimu. No final, Carlos vence o jogo contra os dois irmãos,
e leva Kaimu para seu quarto à força, onde ele a agride violentamente. Depois disso Fupet, Maven e Jock são vistos levando o barco de volta para casa, mas o barco explode subitamente e pega fogo. Todos de volta ao iate. Fica chocado ao ver as chamas subindo alto no céu. Alguns minutos atrás na história, Maven e Fupet voltam para casa de barco com uma piada. Embora Maven tivesse que ir sozinho naquele barco, Fupet se junta a ele dizendo que Maven está muito bêbado, e é por isso que ele está vindo com ele. Após algum tempo no meio da água, Maven começa a desmaiar, depois de beber o vinho que aquela piada lhe oferece. Então, Jock tenta matar Maven, que está semiconsciente, jogando na água. Mas ele não consegue fazê-lo devido à sua ansiedade. Fupad está observando tudo isso em silêncio. Nesse instante, Fupad se levanta e culpa Maven pela morte do pai deles, e então o empurra para fora do barco. Fupad pede piada para incendiar o barco. Conforme o planejado, ele pula na água, uma piada que exige um colete salva-vidas, e incendeia o barco, antes de pular na água ele mesmo. Entretanto, Carlos observa o barco ser incendiado, do seu quarto de hotel com vista para o mar, e Kaimuk sai sorrateiramente do quarto. Ela corre para encontrar B e Caio, enquanto Yupin corre de um lado para o outro chamando a polícia. Depois de algum tempo, a equipe de resgate salva Fupet e faz piada, mas não consigo encontrar Maven Fupet. Ele finge constantemente estar preocupado com a mãe, e ele pediu ajuda à equipe de resgate o mais rápido possível. Após alguns minutos, a equipe de resgate anunciou que Maven foi encontrado vivo, subaquático. Caio B e Caio estão preocupados com a piada agora. Porque se Maven viver, então ele definitivamente vai matar a piada. Então Kaimu pediu a Pupat para fazer algo, pois Maven os mataria pelo que haviam feito. Um flashback mostra Pupat conspirando para assassinar Maven, com Kaimu, que conta com a ajuda dos outros servos para concluir esta tarefa no presente. Fupat corre para a equipe de resgate, carregando seu irmão até a clínica mais próxima. Lá ele paga um suborno aos operadores de resgate, e pede que levem Maven ao hospital grande, que fica a uma grande distância da cidade. Então, apesar da condição crítica de Maven, a equipe de resgate o levou para o hospital da cidade. A caminho do hospital, Fupet reflete sobre sua infância e suas doces lembranças com Maven. No entanto, Fupet também se lembra de como Maven o tratou mal todo esse tempo, desde sua infância até a idade adulta. No presente, Maven acaba morrendo na ambulância, antes que eles consigam chegar ao hospital. Durante o funeral de Maven, Fupet faz um discurso de elogio ao seu irmão mais novo, e afirma que assumirá o controle da Teva Gens. Após a morte prematura de seu irmão, Araya também está lá, chorando profundamente de dor pela perda do marido. No dia seguinte, Fupet anunciou sua presidência da Teva Gens perante todas as partes interessadas. Ele até joga fora todas as coisas do irmão e pai do escritório principal da empresa. Naquela noite, Kiri liga para Fupá e confessa que Maven o havia chantageado para falsificar o testamento de Hongrui. Maven também o ameaçou e pediu-lhe que fosse morar no exterior, se quiser salvar sua família. Ouvindo tudo isso, Fupat perguntou Krit para trazer o testamento de seu falecido pai de volta para a Tailândia. Depois disso, Fupat perde a cabeça e tenta punir Araya pelo que Maven fez. Ele expulsa Araya de casa e até quebra todas as molduras de fotos do Maven, e Araya e Upin tentam impedi-lo. Mas Fupat continua a constranger Araya, pois ela também sabe sobre como alterar o testamento. Mais tarde, Padshah pede a Fupat que se divorcie dela e dê a ela uma parte das joias de Teva, conforme o acordo entre eles. Mas Fupat se recusa a dar um centavo a Padshah. Ele tenta impor domínio sobre os servos e demite os funcionários, num momento em que ele acha a comida sem graça. Mais tarde, nesse mesmo dia, a Fupat convidou 2 empresários, Pachara e Ferdi, da empresa rival. O general Gens veio jantar e peça-lhes que comprem dele a gema Stava. Ao mesmo tempo, Kaimu encontra os policiais como esposa de Hoongrud e peçam que reinvestiguem a morte de Hoongrud. Ela insiste que a polícia exume o túmulo dele, realizar uma autópsia também. Araya fica sabendo que Maven morreu devido às drogas em seu organismo, pois ele estava muito bêbado naquele momento, quando ele caiu na água. Mais tarde, à noite, Pachá confronta Fupará novamente sobre o divórcio. Como ela afirma que o casamento deles também foi forçado por Hungroj. Desta vez,
Fupet concorda em conceder-lhe o divórcio, mas ele não lhe dá nenhuma participação na empresa. Depois de algum tempo, os empresários vão à casa de Fupet para discutir e desfrutar de um jantar com o presidente da empresa rival. Lá, Fupet oferece-se para vender a sua casa juntamente com a empresa. Fupet conta para Fet que ele foi forçado a entrar no ramo dos diamantes por seu pai. Ele revela que quer fazer o que bem entender, com a vida que ele tem agora que seu pai não está mais vivo. Por isso, ele está vendendo sua empresa e a casa. Quando eles partiram, os empresários acharam o negócio muito atraente, pois eles se tornariam os únicos gigante na indústria de diamantes após este acordo, mas eles ainda suspeitavam que havia algo de errado por trás dos motivos de Fupa. De volta a casa, Yupin pediu a Fupa que não vendesse a casa ao pai dele, porque Hongros o construiu com amor. Ela também afirma que os criados presentes na casa também fazem parte de uma família que mora lá. No entanto, Fupa diz que não há família aqui. Todos os empregados estão lá porque são pagos. Ele até se comporta mal com o velho Pin, e não se retrata da decisão de vender a casa. Mais tarde no jardim, a velha Yupin abre seu coração diante de Kaimuk, e diz que tem acompanhado toda a os erros de infância de Pet na frente de seu pai, mas isso o transformou em uma pessoa arrogante. Em vez de moldá-lo para ser um bom, agora Yupin está arrependida de suas ações. Por outro lado, Patia sai de casa com seus pertences, e ela pede a Kaimuk que se cuide. Ela também a elogia por ainda estar de pé, depois de tanta coisa que lhe aconteceu. No dia seguinte, Krita aparece na casa da família Tavazodit Pizar, e descobre que Fupa é o único que restou membro da família que mora lá. Ele mostra a Fupa um vídeo de Hongros assinando seu testamento. O vídeo mostra Hongros nomeando Kaimuk como o único herdeiro de seus bens, enquanto Kaimuk está ao lado de Hongros. Fupat fica chocado ao saber que Kaimuk estava ciente do testamento de Hongros todo esse tempo, mas ela não disse nada. Então ele se pergunta quais seriam as verdadeiras intenções dela. No dia seguinte, Fupat confronta Kaimuk, enquanto ela tranca a porta da casa Tevaza Pizar. Fupa pergunta se Kaimuk foi quem matou Hongros, e então Kaimuk começa a rir dele. A história remonta a 5 anos atrás, até quando Kaimuk foi contratada como empregada doméstica pelos Tevazada, escritório familiar. Pasha e Araya estavam conduzindo as entrevistas, e pediu a Kaimuk e as outras empregadas que ficassem nuas para mantê-los sob seu controle. Aqueles que acataram a ordem permaneceram e continuaram trabalhando como empregadas domésticas, enquanto outros foram demitidos do emprego. Kaimuk foi quem ficou. Yupin então a levou para o quarto dos criados, e também lhe deu o uniforme, se ela chegasse atrasada apenas por 2 minutos. Yupin costumava repreendê-la. Em breve, no entanto, Kaimuk adaptou-se às regras da família e se tornou o melhor servo de lá. Com o passar dos dias, Kaimuk percebeu o quão distorcido tudo aquilo era. A família Vazadipison era. Kaimuk viu Maven sendo intimidado por Kail, e também descobriu sobre o vício em drogas de Fupet. Ela também descobriu que sua colega empregada, Dao, estava sendo agredido violentamente pelo quarto Groj. Ela demonstrou seu interesse por borboletas e mariposas, e pediu a Hongros para recolhê-los. Ao ver o interesse de Kaimuk em Butterflier, ele percebeu o seu interesse. Hongros sentiu-se atraído por ela. Certa noite, Kaimuk tentou perguntar a Kail se ela estivesse sendo agredida nesta casa. Embora Kail tivesse acabado de voltar do quarto de Maven, ela não aceitou que alguém a estivesse agredindo, porque ela também queria fazer isso consigo mesma, na esperança de obter alguma riqueza. Um dia, Kaimuk soube que Dao havia cometido suicídio, e pediram-lhe que fosse criada de Hongros a partir de agora. Mais tarde, Hongros chamou Kaimuk para sua estufa, onde ele tirou algumas fotos dela nua, enquanto a fazia deitar no chão. Ele então a obrigou a beber álcool, e também derramou a bebida alcoólica por todo o corpo dela. Então ele se tornou íntimo dela. Kaimuk, sendo um servo comum, ficou aterrorizado com o incidente, mas acabou aceitando isso como seu destino, e continuou a ter envolvimento físico com Hongros. Ao longo dos anos, Kaimuk se aproximou de Hongros e prometeu dar-lhe um herdeiro. Quando Hongros lhe contou, ele não tinha esperança alguma em Fupak e Maven. Por isso, Hongros decidiu nomear Kaimuk como seu herdeiro, e prometeu todos os seus bens ao sucessor de Kaimuk. Ela acabaria por dar à luz, na noite do seu aniversário. Kaimuk misturou o chá de Hongar com a droga de Fupot. Quando Fupot apareceu para discutir com seu pai, Kaimuk foi ao quarto de Maven e entregou-lhe uma carta de demissão falsa. Isso o enfureceu tanto
Uma mestra furiosa foi até o quarto de Rungorge para falar com ele, mas Rungorge, que ainda estava sob o efeito das drogas, alucinações, sendo empurrado da varanda pelas borboletas, como ele morreu nos dias atuais. Fupet descobre todo o plano de Kaimu e a culpa pela morte de seu pai, bem como por tê-lo levado a matar Maven. Agora ele sabe a verdade. Ele vai matar Kaimu e recuperar sua riqueza. Mas Kaimu argumenta que Fupot fez tudo sozinho e o manipula para que ele pense que ele envenenou Rongroge, bem como matou Maven. Kaimu mostra a Fupot um vídeo do barco onde Fupot se engasgou e empurrou Maven para fora do barco. Ela conta para ele que filmou toda a cena e acrescenta que os criados da casa estavam do lado dela, e todos trabalharam juntos para trazer os mestres da casa derrubada pela forma como os trataram. Fupá fica furioso e tenta estrangular Kaimu, mas os criados aparecem e filmar Fupá tentando matar a esposa de seu falecido pai. Os servos ameaçaram macular a reputação de ter vazada a imagem da família Pizar, que leva Fupá a parar. Algumas semanas depois, Fupá é visto bebendo em um bar local, quando ele vê Pancha no noticiário, enquanto ela está sendo entrevistada pelos repórteres. A notícia do assassinato de Fupá, Kungrois e Maven são divulgados como plano de Perkaimou, e ele é deposto. Entretanto, Pasha nega saber qualquer coisa sobre os crimes de Fupat e se muda para Nova York, onde tenta entrar em contato com Kita, que ignora a mãe. Por outro lado, Araya faz teste para um novo papel de atriz enquanto chora, recordando a morte de Shooter, que não sobreviveram após o transplante de coração. Enquanto saía do bar, Fupad é esfaqueado e deixado para morrer por ladrões. Com isso, todo Tevazadit Pizar foi destruído por causa de Kaimuk e dos servos. Ou podemos dizer que é devido ao seu comportamento rude para com os criados. Conforme o testamento de Hungrois, toda a sua riqueza lhe caberá, incluindo uma participação de 100% na Tevagens. É entregue a Kaimu. Agora todo o bangalô está sob o controle dos empregados. Eles agora estão desfrutando de suas vidas. Os empregados tiram uma foto de grupo na casa e substituir o Teva molhado, escritório de fotos de família, com uma foto de todas as empregadas domésticas e criados. No final, as empregadas estão festejando na mesma mesa de jantar que o Tavaza. A família Pizar certa vez se sentou em Kaimuk sobe na mesa e dança, enquanto o resto dos criados dança e comemorar sua vitória.